Nós vamos iniciar então as nossas atividades aqui do Seminário Segurança Pública e Encarceramento no Brasil. Esse seminário faz parte das atividades do GEVAC, do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar. É uma atividade de caráter acadêmico, né? Mas acontece num contexto, né, muito especial da política brasileira, né? Então, embora a gente vá falar aqui de temas e resultados de pesquisa, né, que não estão pautados necessariamente pelo momento, né, pelo ano de 2016, mas, sem sombra de dúvidas, um dos temas, né, que estão aí no cenário de uma imensa crise política, enfim, é o desmonte das políticas sociais, né, que a gente conheceu até então, né? Esse governo interino tem sido marcado por uma série de ações, né, que tem sinalizado para o desmonte, certo, dos direitos sociais, e não temos ainda muita clareza sobre o que vai acontecer no âmbito do Ministério da Justiça, né, mas já tivemos a percepção, né, de que o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foi extinto para ser incorporado ao Ministério da Justiça. E esta incorporação parece mais uma extinção, certo, dessa área do governo, do que propriamente uma ideia de integrar melhor as políticas de segurança às políticas de direitos humanos. O que em si, como princípio, poderia não ser uma coisa negativa, né? Haver, de um lado, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e de outro lado, o Ministério dos Direitos Humanos, como se essas coisas, mas não tivessem um vínculo intrínseco, certo? Mas nos parece que não é um ganho nessa direção, né? Nos parece que é o contrário, que é um desmonte de uma área, né, de direitos humanos, de igualdade racial, de políticas para mulheres, igualdade de gênero, né, que é muito mais do que a possibilidade de uma integração melhor. Então, como eu disse, nós montamos duas mesas, né, e aproveitamos a presença dos pesquisadores, que a gente já vai anunciar aí nas mesas, né, que vieram aqui por conta de um projeto de pesquisa que o GEVAC encabeça, né, mas é uma pesquisa feita em rede, com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, que está ali, que é o Gilson e a Camila, com o pessoal de Minas Gerais, da Fundação João Pinheiro, o Eduardo Latitude e a Amanda, com a UFABC, com a Camila, né, e a Unifesp, a Liana de Paula. Esqueci alguém? E a Ju, que é integrante, a Juliana Tonche, né, que hoje está vinculada à Unesp de Marília, mas que também é integrante do GEVAC, fez o mestrado e a graduação aqui com a gente na UFSCar, portanto ela é mais de casa do que de fora, certo? Então nós fizemos hoje pela manhã um seminário de pesquisas e aproveitamos, né, a riqueza de termos pesquisadores de primeira linha aqui sobre o tema de segurança pública e encarceramento para fazer um evento aberto à comunidade, né? Então eu queria agradecer a presença dos nossos palestrantes e também agradecer a presença do público, né? Eu espero que a gente possa ter uma tarde de debates, então, rica de debates. Então, a primeira mesa vai ser coordenada pela Maria Carolina Schlitter, que está aqui, né, com o tema Segurança Pública e Encarceramento no Brasil. E a segunda mesa vai ser coordenada pela Giane Silvestre, que começa às 14 horas, às 16, com o tema Políticas Nacionais e Internacionais, Panorama Nacional e Internacional do Encarceramento. Essa mesa, a gente tinha a previsão de ter o professor José Luiz Raton, que é da Universidade de Pernambuco, mas que está em Amsterdã fazendo pós-doc, mas ele ficou doente, então ele ia passar por Skype, né? Mas aí tem um intervalo de 5 horas, certo? 5 horas mais tarde, onde ele está. Como ele não está bem em saúde, ficaria bastante tarde para ele também, então infelizmente não será hoje que a gente vai poder contar com a participação dele, né? Então, dito isso, eu vou chamar a Carol para chamar os participantes da primeira mesa. Obrigada. Então, gente, boa tarde.
nome de Gestão da Segurança e do Encarceramento. Eu gostaria de chamar à mesa os pesquisadores, né, que vão falar agora. O pessoal da Fundação João Pinheiro, Amanda Matar, que ela é mestre em Administração Pública e pesquisadora da Fundação João Pinheiro. O professor Eduardo Battitucci, que é sociólogo, professor e pesquisador da Fundação João Pinheiro também, em Minas Gerais. O pessoal aqui de São Paulo, a professora Camila Nunes Dias, da Universidade Federal do ABC. Juliana Tonchi, pós-doutoranda pela Unesp de Marília. O pessoal de Pernambuco, a Camila Carvalho, que é advogada e pesquisadora do NEPS, né, o Núcleo de Estudos de Política e de Segurança Pública da Universidade Federal de Pernambuco. E o professor Gilson Antunes, professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Sociologia. Por favor, gente. Vamos começar? Quem for começar? Das três? Minas Gerais? Pode? Então, mais ou menos uns 20 minutos. Tá bom. Então, para começar, passo a palavra ao professor Eduardo Battitucci, de Minas Gerais. Obrigado, Carol. Boa tarde para todo mundo. Então, é um prazer estar aqui, né? Agradeço ao professor pelo convite. E é sempre bom voltar aqui a UFSCar, né? E poder estar com vocês discutindo temáticas de relevância para o nosso curso. Eu vou fazer uma fala bem genérica e conto com a Amanda para me pontuar, tentando traçar para vocês um pouco da trajetória do Estado de Minas Gerais e dos problemas que a gente vivencia lá, pensando na questão da segurança pública e do encarceramento, né? Minas Gerais tem algumas peculiaridades na área de segurança pública e na área do encarceramento que vale a pena a gente pensar, né? Primeiro, Minas Gerais apenas recentemente foi capaz de desenvolver um arcabouço institucional, por exemplo, uma Secretaria de Estado, né, que na administração pública do Poder Executivo ordenasse e coordenasse o aparato de segurança pública do Estado, né? Somente a partir de 2003 que isso aconteceu. Até então você tinha uma série de secretarias ou órgãos isolados que, cada um na sua função, né, compunham o aparato estatal de segurança pública, e isso obviamente produzia efeitos muito perversos do ponto de vista da descoordenação, né, e de um conjunto de objetivos que não se alinhavam entre esses vários atores, cada um obviamente com seus interesses, lutando, né, dentro de uma arena de recursos aí que sempre é escassa. Nesse sentido, você teve, do ponto de vista da segurança pública, organizações policiais muito poderosas, politicamente, institucionalmente, né, e com muita capacidade de influenciar o governo, que até esse momento não tinha um aparato técnico que pudesse se constituir como interlocutor dessas instituições, né? Você não tinha um grupo de pessoas que tinham sido formadas, como é o caso da Amanda aqui ao lado, né, para pensar a segurança pública e pensar as políticas públicas de segurança pública dentro do Estado, né? E nesse sentido, as organizações policiais se sobrepunham, se sobressaíam no que se refere àquilo que elas entendiam que deveria ser o papel delas na execução, na concepção e no desenvolvimento das atividades de segurança pública por parte do Poder Estadual. De outro lado, você tinha um aparato prisional que naquele momento era dividido entre o que se chamava uma Secretaria de Estado de Justiça, que depois virou uma Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mas obviamente essas duas atividades institucional, do ponto de vista axiológico, né, do ponto de vista dos valores, completamente separadas. Então você tinha uma Secretaria de Estado de Justiça ou Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos que coordenava algumas unidades prisionais, né? Minas Gerais, até aquele momento, nunca tinha tido uma política prisional propriamente dita, né? E você tinha a maioria das pessoas que cumpriam sentença restritiva de liberdade enjauladas e encasteladas em cadeias da Polícia Civil, em condições, obviamente, muito precárias de sobrevivência, né? A partir de 2003, com a inauguração desse arcabouço institucional, se unificou tudo dentro de uma lógica de política pública e dentro de um princípio de política pública, onde a ideia era coordenar e articular essas várias ações. Então, a atividade policial precisava estar subordinada a uma lógica mais ampla do que ela mesma, né? Portanto, ela precisava responder, pelo menos essa era a ideia,
a uma ideia de política de segurança pública, que tinha que estar por trás das ações do ciclo policial, vamos dizer assim, do aparato estatal, e, de outro lado, a questão prisional também se subordinaria a essa lógica mais sistêmica, né, dando à questão prisional um lugar institucional que até então não tinha tido. Né? Um lugar institucional que se previa ou se tentava propiciasse à questão prisional não só o cumprimento óbvio, né, da missão precípua, no sentido rasteiro da palavra, né, da missão objetiva para o qual esse sistema serve, mas objetivos que pudessem colocar a lógica da atividade prisional dentro de um sentido mais amplo, né, da lógica de segurança pública, onde a atividade prisional não se restringisse simplesmente a guardar pessoas, né, que tivessem sofrido um processo judicial e tivessem sido condenadas penalmente. Né? Então, se constituía ali uma lógica de ressocialização, uma lógica de abrigamento de egressos, né, para que eles tivessem um conjunto de oportunidades que fizesse frente às vulnerabilidades que a vida numa instituição prisional produz em qualquer ser humano. Junto com isso, você tinha um outro arcabouço, também vinculado à Secretaria de Estado, que então, a partir dali, passava a pensar políticas de prevenção, né, dentre essas duas políticas voltadas exatamente para produzir interrupção entre a dinâmica da segurança pública e a dinâmica do encarceramento. Né? Uma política voltada a alternativas penais, um programa voltado a alternativas penais e um programa voltado a exatamente receber os egressos do sistema prisional e oferecer condições institucionais, sociais e profissionais, né, que mediassem as condições de vulnerabilidade que a instituição prisional produz. Bom, então, esse novo arranjo, ele produziu efeitos positivos e negativos, né, dentro dessa lógica, que eu vou tentar rapidamente colocar, então, para poder, dali para frente, passar a palavra para a Amanda. Do ponto de vista positivo, esse arranjo, como eu estou tentando marcar para vocês, produziu ou tentou produzir uma articulação sistêmica entre essas várias atividades. Né? Então, uma filosofia, uma ideia, um conjunto de valores que, de alguma forma, pudessem ordenar a segurança pública e dar a ela um sentido de política pública. Né? Segurança pública tem que servir para alguma coisa específica, e cada um dos componentes organizacionais desse conjunto precisa fazer o seu papel, e aí, então, eu preciso definir de forma mais clara qual é o papel de cada um. Né? Então, a polícia militar caberia isso, isso e isso, a polícia civil caberia isso, ao sistema prisional caberia isso, ao sistema socioeducativo, né, que também estava vinculado a essa lógica, caberia aquilo, a política de prevenção caberia essa outra dimensão. E, de forma articulada, essas dimensões se organizariam num único objetivo institucional, que era o objetivo institucional que a política pública professava. Né? Então, isso é um lado positivo. Um outro lado positivo, em virtude da sua precariedade institucional até aquele momento, né, o sistema prisional vivia uma situação de caos. Né? Você tinha, naquele momento, 2013, em Minas Gerais, cerca de 15 mil pessoas condenadas a penas restritivas de liberdade, das quais cerca de 4 mil estavam em unidades prisionais e as outras 12, 11 mil pessoas estavam em cadeias da Polícia Civil em condições absolutamente horríveis, né? Condições inenarráveis de vida. E era comum em Belo Horizonte, numa determinada cadeia da Polícia Civil, que a gente chamava de ciranda da morte. Né? Quando as pessoas que ali estavam entendiam que havia passado dos limites, eles escolhiam um preso para que aquele preso morresse, e aquela morte evidenciava um testemunho daquela condição precária de vida. E isso durou por muitos anos, até que o poder público, então, pudesse, e essa morte acontecia de forma semanal. Né? Então, vamos imaginar quantas pessoas morreram para que o poder público pudesse, então, tomar e pensar isso como uma tarefa sua e uma tarefa vinculada à lógica de política pública. Então, do ponto de vista positivo, essa articulação sistêmica ofereceu ao sistema prisional a possibilidade dele se institucionalizar, né? Dele se transformar institucionalmente num sistema que, primeiro, fosse capaz de abrigar as pessoas de forma digna, ou de forma, pelo menos, mais digna, né? E fizesse isso com uma filosofia, com uma lógica minimamente calcada em objetivos institucionais de política pública e que fosse executada através de um corpo de pessoas que se entendiam, ou a partir dali passassem a se entender como profissionais, né?
profissionais daquela área de atuação do Estado. Então, se investiu muito, no primeiro momento, na abertura de vagas, né? E aí o sistema prisional cresceu e cresceu muito, né? Depois nós vamos tentar entender os impactos disso. E de um outro lado, se investiu muito na profissionalização das pessoas, né? Que estavam ali como profissionais trabalhando naquela política. Então, pela primeira vez, se constituiu uma carreira pública de agentes prisionais, se constituiu um plano de cargos e salários, se constituiu critérios mínimos de profissionalização, ou seja, um conjunto de conhecimento que esses guardas deveriam, valores, né, que esses guardas deveriam professar, e a partir disso um conjunto de políticas, né, que deveriam organizar a atividade profissional daquelas pessoas no exercício da atividade. Então, por exemplo, um conjunto de procedimentos operacionais padrão que definiriam como é que o guarda, o agente prisional, deveria lidar com o preso nas várias atividades onde ele vai ter que fazer isso na rotina prisional. Então, do ponto de vista positivo, a gente poderia ressaltar isso. Do ponto de vista negativo, obviamente, né, como todo mundo que trabalha com isso entende de uma forma muito objetiva, se eu tenho uma vaga, eu vou ter um preso. Né? A lógica do encarceramento, eu tenho certeza que os meus colegas aqui vão falar com mais autoridade do que eu, é essa. Né? Se há disponibilidade de vagas, essas vagas serão ocupadas. Então, se naquele momento eu tinha alguma coisa como 5.000 vagas disponíveis no sistema penitenciário, hoje, portanto, 12, 13 anos depois, Minas Gerais tem 58.000 vagas disponíveis no sistema prisional. Né? Então, a lógica do encarceramento realimenta e autoalimenta, né? E é alimentada pela institucionalização do sistema. Isso significa que, na disponibilidade de vagas, o sistema se utiliza dessas vagas para poder cumprir os seus objetivos, né? E a existência de vagas produz ela mesma objetivos que antes não eram objetivos desse sistema. E uma coisa acaba alimentando a outra, né? Então, se o encarceramento, naquele momento inicial, não era um dos horizontes do sistema de segurança pública em Minas Gerais, depois ele passou a ser. Né? E aí o sistema de segurança pública em Minas prendeu avassaladoramente, né? Obviamente dentro de um perfil que nós todos conhecemos, né? Pessoas pobres, negras, em condições de vulnerabilidade social e jovens. Né? E o sistema então se superlotou, né? E aquilo que era um dos objetivos que a política pública, os objetivos que a política pública precisava alcançar, que era resolver o problema da superlotação, se transformou na própria lógica de funcionamento do sistema. Então aí eu passo a palavra para a Amanda para ela pontuar outras questões. Obrigado. Conseguiu passar muito bem assim, da realidade que a gente assistiu nos últimos anos, a montagem de uma política pública de segurança e alguma interface com a política prisional em Minas. Eu acho que não tem muito a acrescentar dessa lógica. Eu acho que eu vou usar esses 3 minutinhos finais só para falar um pouquinho do que a gente está vivendo agora, assim, porque foi um caminho de construção de uma política muito articulada, muito baseada numa lógica de coordenação e de articulação horizontal mesmo. Até um dos pilares mais fortes dessa política, que começou lá em 2003, é o que eles chamavam de política de integração, que buscava horizontalizar isso, assim, o ciclo policial, a interface disso com o sistema de justiça, né, na medida do que fosse possível para o Poder Executivo, e o impacto disso para o sistema prisional. Então, essa política de integração foi construída, inclusive, institucionalmente, como uma subsecretaria dentro da Secretaria de Defesa, foi a grande aposta desse modelo de política pública para fazer essas coisas funcionarem, essas interlocuções e esses desenhos todos. Então, esse lado positivo que o Eduardo comentou aqui, de ser capaz do ponto de vista do sistema prisional, por exemplo, de se estruturar enquanto política, de pensar outras dimensões, além da abertura de vagas, de pensar a dimensão profissional, isso tudo a gente conseguiu, a gente percebeu em políticas públicas específicas, mas eu acho que o grande problema foi a incapacidade da política de integração de ela mesma cumprir o seu papel. Então, o que a gente está assistindo hoje em Minas Gerais é uma situação dramática de
ser capaz de manter, a expressão que a gente escuta muito lá, segurar a cadeia, para a cadeia não virar. Então, a política prisional acabou refém dessa desarticulação e desse desmonte que a gente percebeu, que foi um efeito colateral muito grande de uma incapacidade institucional de manter o alinhamento de política. Então, se em algum momento, lá no início de 2003, 2004, no primeiro ano desse governo, que veio com essa proposta, com esse desenho, estava muito claro como que essas articulações deveriam funcionar e como que as políticas deveriam ser construídas de forma muito interligada, isso em algum momento foi um desenho claro, isso foi institucionalizado, mas isso veio se perdendo ao longo dos últimos anos. A gente vê, principalmente aí a partir de 2010, 2011, a incapacidade da gestão da política pública, e aí foi um investimento muito pesado, como o Eduardo falou, desses de 2003 até 2010, na profissionalização do sistema, na lógica de construção de gestores de políticas públicas na área de segurança, só que o Estado não foi capaz de manter isso. Então a gente percebe de lá para cá, principalmente a partir de 2010, esses efeitos perversos. Aí um sistema que se institucionalizou, que cresceu, que botou 60 mil pessoas encarceradas, mas que hoje o máximo que dá conta de fazer é conversar sobre ser capaz de manter as unidades prisionais, sem que tenha algum problema mais grave de segurança, além dos que a gente já tem visto, assim, de forma mais pontual, e uma capacidade mínima de diálogo entre as polícias, mas que voltaram também para o modelo, na falta de capacidade de conversar, o que eles fazem é prender, e toda a lógica da construção de política pública, de modelo de gestão, acaba se tornando um efeito perverso no que eles têm que fazer. Então, se em algum momento se conversava sobre a lógica de construir indicadores de performance, esses indicadores hoje servem para pontuar o efeito negativo do trabalho. Então, ao invés de pensar o que eles deveriam fazer, o objetivo é cumprir a meta, e a meta desse mês é apreender X armas. Então, quando chega no último dia do mês, sai todo mundo enlouquecido pela rua procurando arma e prendendo gente, e aí o sistema prisional, do outro lado, só dá conta de receber essas pessoas mais ou menos, e não é capaz nem de dialogar. Então, a gente tem visto hoje uma incapacidade institucional e muito sistêmica de pensar política pública. Eles não dão conta de entender a lógica, a construção, o arcabouço está lá, e nem isso está mais, né? Agora, o que a gente está vendo lá em Minas é uma conversa institucionalizada sobre desconstruir esse arranjo que tinha sido construído. Então, a lógica da Secretaria de Estado, que coordena tecnicamente todas as áreas relativas à segurança pública, já está sendo desconstruída. Tem um projeto de lei tramitando para separar o prisional da Secretaria de Defesa Social, que hoje ele está inserido. Então, a gente acaba percebendo que a gente corre um sério risco de voltar para um arranjo que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, a gente agora só tem um problema 4 vezes maior do que a gente tinha para poder gerenciar, e muito pouca habilidade de gestão. Acho que é isso. Boa tarde a todos. Também agradeço o convite da Jaqueline, de toda a equipe do GEVAC, que nos recebeu muitíssimo bem aqui em São Carlos. É um prazer estar aqui. Eu vou falar aqui então um pouco da experiência, dessa pesquisa para o caso de São Paulo. Então, eu estou aqui, digamos, falando em nome de uma equipe de trabalho, né? Conta com a Juliana, que vai falar também, com a Jaqueline, com a Liana, com a Laís, com a Iris, e com a Carol, né? Que também tem feito essa pesquisa com a gente de São Paulo, a Jeane. Então, eu vou tentar sintetizar um pouco, né? As principais questões que a gente tem observado nessa pesquisa para o caso específico de São Paulo, e depois a Juliana vai detalhar um pouco, né, algumas questões que têm surgido nas entrevistas, né, que temos feito com os atores, né, as pessoas que atuam na área das políticas de segurança pública e nas políticas prisionais. Bom, a questão geral que a gente tentou, né, compreender é se existe alguma articulação, né, entre as políticas de segurança pública e as políticas prisionais, como é que é essa articulação. No
No caso de São Paulo, só para pegar um gancho com o caso de Minas Gerais, esse processo, né, que parece estar em curso agora em Minas, de uma saída, né, da administração prisional da Secretaria de Defesa Social, isso ocorreu já, né, há 20 anos atrás, mais, né, foi em 93, que um ano logo após o massacre do Carandiru foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária, que é uma estrutura administrativa e política autônoma em relação às outras estruturas nas quais em muitos outros estados ainda está enganchada, né, a administração prisional. Então, em alguns lugares, Secretaria de Justiça, Defesa Social, em outros lugares, Secretaria de Segurança Pública. Então, em São Paulo, desde 1993, existe a Secretaria de Administração Penitenciária, que tem, então, a responsabilidade, sobre a qual fica a responsabilidade sobre a custódia de presos, né? E a Secretaria de Segurança Pública, que, né, enfim, tem como objetivo central, sob a qual estão as polícias civil, né, a polícia militar, e que tem como objetivo, né, óbvio, implementação de política de segurança pública. A primeira questão que acho que é importante pautar, que a gente identificou nessa pesquisa, é que aqui em São Paulo não há uma política pública, né, nem de segurança pública e nem prisional. Né? Então, uma política pública, como a gente pensa, né, no sentido de política pública, com, digamos, né, o desenho da política, a implementação, a avaliação, etc. Todo aquele ciclo, né, que você projeta metas, objetivos a serem cumpridos, avaliação, isso não existe, né, nem para o sistema prisional e nem para a segurança, aqui no caso de São Paulo. Então, se não existe a política pública, muito menos existe a articulação, né, entre essas duas áreas. Então, acho que essa é uma questão importante. No caso da segurança pública, a única coisa que a gente encontrou, né, que se aproxima mais do que seria uma política pública, mas não é uma política pública, é um programa de metas, que se chama São Paulo contra o Crime, né, que basicamente ele traz alguns indicadores, algumas metas que as polícias precisam atingir, então como redução de homicídios, de roubos, homicídios e roubos e homicídios, basicamente, né, as várias modalidades de roubo, e os policiais ganham bônus, né, bonificação, caso atinjam essas metas. Isso, na nossa concepção, não é uma política pública, é um programa. Né? Então, no caso da segurança pública, em São Paulo é isso o que existe, de mais articulado. No caso do sistema prisional, a única política que já existiu, e que eu acho que nem isso existe mais, é a expansão do sistema, né? A expansão da rede, né, na verdade. Então, é a construção de novas unidades prisionais. Isso foi feito desde a década durante toda a década de 90, dos anos 2000, agora num ritmo muito, muito menor, né? Mas ela continua sendo praticamente a única coisa, né? A única ação nessa área que a gente consegue identificar aqui em São Paulo. Além dessa expansão, há também essa tendência, né, que se inicia em 93 com a criação da SAP, que a gente identifica uma tendência de autonomização. Então, cada vez mais, a administração prisional tenta se separar da segurança pública, por exemplo, né, criando quadros próprios, né, de agentes penitenciários, não só dos agentes penitenciários, encarregados de custódia dos presos, e aí teve todo um processo durante essa década dos presos saírem das delegacias que ficavam sob a custódia da Polícia Civil e serem transferidos para unidades que são geridas, né, pela própria SAP. Além disso, também, mais recentemente, foram criadas essas carreiras de agente de escolta e vigilância penitenciária, que substituem a polícia militar na guarda, né, das muralhas dos presídios e também na escolta feitas aos presos. Então, significa que antes isso era então, a polícia militar que fazia até, no caso da escolta, acho que até 2 anos atrás, e até agora, acho que no interior ainda continua, né? Esse quadro próprio da SAP funciona só na capital, mas a tendência, eu acho que é substituir, né, no estado inteiro. E no caso das muralhas, já acredito que há cerca de quase 10 anos, né, que os agentes da SAP substituem a polícia militar
nessa função. Então essa é uma política que a gente identifica, né, de autonomização, uma política, entre aspas, né, mas é algo que a gente identifica nessa autonomização da SAP em relação à segurança pública e com o crescimento também dessa, que está articulada também, eu acho que isso é o próprio crescimento da rede penitenciária. Acho que em São Paulo agora deve estar com 170 unidades prisionais, não sei o número, 168? Então, 168 unidades prisionais em São Paulo, para uma população que gira em torno de 230 mil presos, né? Então, para gerenciar isso, é necessário uma estrutura administrativa, né, específica e própria, e não só isso, né, eu não vou aprofundar muito aqui, mas São Paulo também só consegue gerenciar essa população prisional com um número baixíssimo de funcionários para isso. É uma relação, assim, uma proporção agentes presos que é absurda, né? Eu não tenho aqui os números, mas ela é absurda. Então, o Estado de São Paulo só consegue gerenciar esse sistema porque conta com o que eu considero um aliado, né, no sentido do controle da população prisional, que é o PCC, né, o Primeiro Comando da Capital, que efetivamente faz o controle da população carcerária, gerencia os conflitos, faz a mediação dos conflitos e todas as outras, né, as outras formas de gestão prisional dentro da prisão, efetivamente, na relação entre os presos. Isso é feito pelo PCC. Então, com isso, você reduz muito a necessidade de trabalhadores, de profissionais, né? E é só dessa maneira, no meu entender, que é possível manter essa população prisional em São Paulo com a estrutura física, administrativa e política hoje existente. Bom, quando eu digo que, né, já tentando aqui falar mais rápido para a Juliana poder depois complementar, né? Então, quando a gente diz que não existe uma política pública integrada entre essas duas áreas, não quer dizer que essas ações elas sejam absolutamente não concatenadas umas às outras, né? Então, nós não encontramos uma política pública digna desse nome, mas nós encontramos um conjunto de estratégias, de arranjos e de práticas, né, dos atores que compõem, né, que estão diretamente vinculados a essas políticas, que acabam encadeando assim, umas às outras e produzindo um mesmo efeito. Né? Então, é o policial militar que prende em flagrante, né, a pessoa, né, com determinado perfil, estereótipo, por posse de quantidades pequenas de drogas ou por furto. Ele chega na delegacia, o policial civil, já está ali mesmo, ele vai lavrar o flagrante, vai enfim, instaurar, vai manter preso, chega para o Ministério Público, ele vai fazer a denúncia, chega para o juiz, ele vai condenar, enfim. Então, não é uma política pública, mas são ações que vão se encadeando, né, e que tem como efeito decisivo, acho que central nessa nossa discussão, que é o encarceramento. Então, embora não haja uma política pública explícita para isso, né, há um conjunto de práticas desses atores, desses dois âmbitos, né, da atividade, que acabam produzindo e intensificando, né, o encarceramento, que é o resultado mais perverso e que acaba alimentando todo esse sistema, né, porque aí vai para a prisão, o indivíduo também se conecta já, se ele ainda não está, digamos, enredado, né, ao PCC, por exemplo, ele tem essa possibilidade de fazer isso, e isso dá continuidade a esse ciclo, né, a uma reprodução de um ciclo, uma reprodução ad infinito, né, de algo que, né, gira em torno de si mesmo. Então, eu acho que a gente não tem uma política pública, mas a gente tem, então, esse conjunto de práticas e de arranjos que, ainda que de forma automática, não induzida, digamos, explicitamente, né, ele funciona para se perpetuar esse estado de coisas, né? Então, nós temos uma população carcerária em São Paulo, no Brasil inteiro, né, em São Paulo em particular, que tende a crescer, que só cresce, né, que não para nunca de crescer, uma demanda por vagas no sistema prisional também, que nunca se esgota. Então, nós não chegamos, né, nunca chegamos, temos 168 unidades prisionais,
Nós estamos com elas todas superlotadas, demandando sempre mais vagas, e isso é um ad infinito, nunca se esgota. Construímos mais penitenciárias e para sempre estamos precisando de mais para a construção de tantas outras, né? Então a gente identifica esse um grave problema enfim, estamos tentando pensar formas de saída, de ruptura com esse ciclo vicioso. Bom, eu vou passar a palavra para a Juliana para ela dar um pouco mais de detalhes, né, das entrevistas com os atores. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradecer também o convite. É sempre um prazer voltar, né, para cá. É quase como que voltar para casa, né? Eu fiz a graduação, né, como a Jaque já falou, e o mestrado aqui na UFSCar. Só não vou dizer o ano que eu entrei, que já faz bastante tempo, então deixa para lá. Mas, então, dizer que é um prazer, estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Eu vou complementar só algumas, né, informações ao que a Camila, né, já apresentou, dessa nossa frente de pesquisa que está se dedicando a estudar, então, o contexto mais específico do Estado de São Paulo e essas relações e interconexões entre políticas de segurança pública e a questão do encarceramento. Eu acho que um dos ganhos, né, da nossa pesquisa é que a gente se disponibilizou a fazer entrevistas com diferentes personagens que estão nesse contexto, né, que estão contribuindo com esse desenho institucional que resulta nesse quadro que a gente, né, enfim, está vendo hoje de superencarceramento, né, e essa desarticulação em relação a políticas de segurança pública. Então, a gente está conversando com atores do judiciário, gestores e também representantes, né, da sociedade civil, né, pessoas que de alguma forma também estão integrando, né, esse quadro como atores, né, então ONGs, enfim. E a partir dessas entrevistas tem surgido algumas confirmações, né, de hipóteses que a gente já tinha quando foi a campo, e também novas questões estão surgindo a partir dessas entrevistas, né. Então, como a Camila já mesmo apontou, é bastante interessante que quando a gente já chega, né, e numa primeira pergunta já questiona o que o senhor entende, né, pode identificar, né, uma política de segurança pública em São Paulo, os entrevistados ficam muito perdidos, né? Mas como assim, né? Uma política, né, de segurança pública, o que você está querendo dizer com isso? Porque, de fato, né, como a Camila já disse, ao contrário do que acontece nos outros estados, aqui em São Paulo a gente não tem uma política institucional oficial pública, né, da linha, né, do que seja a nossa segurança pública. Ao mesmo tempo, todos os entrevistados, embora eles esbarrem na hora de articular o discurso, eles têm uma noção muito clara de que, na verdade, existe sim, né, uma política aí de fundo, né, que está resultando, enfim, nesse quadro de superencarceramento. Então, o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, a gente está batendo recordes aí de encarceramento, são dados dos quais a gente não tem nenhum motivo para se orgulhar e só lamentar, né. Então, isso chamou a atenção, né, no momento das entrevistas. Outra questão também bastante interessante, inclusive a gente estava conversando sobre isso, eu usei um pouco a imagem dessa linha de montagem, né? Porque a impressão que dá é que esses atores, eles estão, né, trabalhando presos nas suas caixinhas, né, e muitos sem uma articulação, né? Embora eles tenham essa visão do todo, é como se eles também isentassem a sua responsabilidade, né, o seu papel naquele quadro. Então, vou tentar exemplificar para ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer, porque acho que está muito abstrato, né? Então, a polícia, por exemplo, vai dizer, olha, se eu vejo, né, enfim, esse cidadão cometendo um delito ali, eu sou, né, a minha profissão, o meu trabalho, tem que, né, prender essa pessoa, tem que levar ela, enfim, fazer o flagrante. Já o juiz vai dizer, olha, eu não posso levar em conta, né, o fato de que a gente vive um contexto de superencarceramento. Se eu acho que tem que prender, eu vou prender. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? Cada um, né, enfim, cada profissional ou cada personagem desse quadro fica, né, na sua caixinha, e o resultado, né, dessa linha, do que eu estou chamando de linha de montagem, mas a gente poderia usar outras imagens, o resultado é esse, né, enfim, que a gente já conhece e que a gente está discutindo.
Outra questão que também ficou muito patente na pesquisa é o protagonismo das polícias, né? E principalmente a polícia militar. E aí, sobre isso, eu estava me lembrando de uma fala do professor Machado da Silva, o ano passado, né, num evento lá na USP. Inclusive, era uma mesa sobre segurança pública e polícia, né, o papel da polícia. E ele disse assim, olha, quase que ele quis dizer, eu não estou entendendo por que vocês estão achando tão estranho tudo isso que vocês estão me contando de violações, né, e de ações violentas e antidemocráticas da polícia. Eu não vejo nada estranho nisso, uma vez que, na minha interpretação, as instituições policiais são burocracias pré-modernas. E se elas são pré-modernas, é claro que, né, o resultado poderia ser diferente. Então, e aí, bom, vários pesquisadores, né, nessa linha do que o Machado disse, vão argumentar isso. Quer dizer, que o principal ali, quando a gente está analisando a instituição policial, é ver que existe uma continuidade, né, de práticas, né, e discursos que já vêm, então, desde a sua formação, né, enquanto corporação e instituição policial. Outros pesquisadores, diferente, né, dessa perspectiva, vão dizer, não, que a gente tem a ruptura, é outra coisa, a gente está vivendo um outro momento. E aí, bom, se nem tudo é ruptura e nem tudo é continuidade, então eu acho que o desafio que se coloca para a gente, né, que está querendo também abordar a questão policial, é verificar o que a gente tem, então, né, de continuidade, né, o que está persistindo aí, né, essa lógica, e o que a gente tem também, de novo, no contexto, né, de repente, não sei, uma ideia pode ser essa questão hoje muito, né, presente da militarização, né, e dessa perspectiva de combate, né, que também, enfim, muitos pesquisadores, muitos estudos vêm falando sobre isso, né, então essa questão de polícia versus bandido e o quanto essa política, né, de combate tem resultado, enfim, em toda essa questão também da letalidade policial e morte também, né, de policiais no cotidiano do seu trabalho, mas também quando às vezes não estão exercendo a profissão. Então, essa também é uma outra questão. Outro ponto interessante é que eu acho que também essa pesquisa abre a perspectiva para a gente pensar alternativas, né? Então, a pena por excelência, que é a pena, né, de prisão. A gente também não consegue, né, ver muito nesse estudo, né, sobre políticas de segurança pública, a gente também não vê nem integração e não vê também um foco muito grande em prevenção, né? Então, a gente está querendo conter os resultados desastrosos, mas as pessoas não têm se dedicado muito a como a gente pode fazer lá no começo para prevenir, né, e os gargalos, para que depois a gente, né, tenha que, no final, tentar segurar, conter, enfim, que seria, enfim, muito mais difícil, enfim, muito mais trabalhoso. Então, acho que essa pesquisa também, ela abre a possibilidade de a gente questionar isso, né? Então, é claro, né, que para muitos crimes violentos é difícil você não questionar o uso da prisão, mas para uma série de outras situações é possível a gente questionar. Então, né, porque todo mundo acha que isso é quase que consenso, a gente sabe que a prisão não cumpre com suas promessas, né? Então, acho que caberia a gente questionar por que não pensar outros caminhos, né? E por que não pensar outras respostas que fujam à nossa lógica punitiva, né? E que escapem, então, a essa noção de que necessariamente a punição tem que infligir um sofrimento e, no caso, né, como eu já disse, a pena por excelência, né, a prisão. Bom, eram esses os comentários adicionais, né, que eu tinha para fazer. Acho que a gente podia depois, não sei, privilegiar também um momento de debate, né, e talvez aprofundar mais em algumas questões. Mas é isso. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu vim aqui representando a equipe de Pernambuco e o grupo de pesquisa UNEPS, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Falar sobre segurança pública e alguns assuntos prisionais em Pernambuco, obviamente, é necessário que a gente fale sobre o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, para a gente entender, foi a primeira proposta
de um plano estadual de segurança pública que acabou se transformando numa política de segurança pública para Pernambuco. Então, eu queria colocar assim, algumas situações que possibilitaram que o Pacto pela Vida tivesse êxito durante alguns anos e, no momento atual, em 2016, ele tem vivido uma série de questionamentos e tem vivido uma crise interna. Então, eu queria mostrar para vocês alguns passos que foram percorridos na construção dessa política de segurança pública em Pernambuco e depois eu vou finalizar minha fala com alguns assuntos prisionais lá no estado de Pernambuco. Então, primeiramente, é importante dizer a vocês que o Plano Estadual de Segurança Pública e o próprio Pacto pela Vida, ele começa a ser construído em Pernambuco a partir do momento de um envolvimento entre todos os setores da sociedade civil e as instituições responsáveis pelo sistema de justiça criminal e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, num primeiro momento, 2007 é o ano exatamente de início e de implementação de um plano estadual de segurança pública. Por quê? Em 2007, para vocês terem uma ideia, Pernambuco tinha uma taxa de pessoas vítimas de homicídio de 53 pessoas para 100 mil habitantes. Então, era a terceira taxa mais alta do Brasil. Então, era um estado extremamente violento e que sofria também um fenômeno muito característico na região, que é o fenômeno dos grupos de extermínio. Então, havia ação muito clara de grupos de extermínio que acabavam incrementando essas taxas e essa taxa de homicídio. Então, era necessário que fosse feito algo, a sociedade civil clamava, a mídia clamava exatamente pela redução da violência em Pernambuco. Em 2007, assume o governador Eduardo Campos em Pernambuco e chama um professor chamado José Luiz Maton, que já fez uma palestra aqui na Universidade Federal de São Carlos, e junto com a academia, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, monta uma assessoria específica e especial para cuidar dos assuntos de segurança pública, juntamente com as instituições, principalmente Polícia Militar e Polícia Civil. E a partir daí se começa um diálogo com outros setores da sociedade civil para começar um fórum estadual em Pernambuco para fazer uma discussão sobre um plano estadual de segurança. Em 2007, no segundo semestre de 2007, é realizado um fórum estadual, onde o documento principal que é retirado desse fórum é exatamente um plano estadual de segurança pública. E o nome desse plano estadual de segurança pública se chamou Pacto pela Vida, construído e legitimado com todos os setores da sociedade civil. No segundo momento, era necessário que o governador do estado, num aspecto muito positivo, tivesse uma lógica de governança, de concentração de poder e principalmente concentração de decisões e deliberações para todos os seus comandados na área de segurança pública, principalmente no que diz respeito às instituições Polícia Civil e Polícia Militar. Como todos sabem aqui, Polícia Civil e Polícia Militar têm a sua própria autonomia. No entanto, a figura do governador concentrando decisões a partir de um comitê gestor que foi montado foi muito importante para que a Polícia Militar, os chefes de Polícia Civil e o Comando Especial da Polícia Militar ficassem submetidos a o que fosse decidido no comitê gestor. Esse comitê gestor se reunia quinzenalmente, todo mês, para acompanhar o movimento da criminalidade no estado de Pernambuco. Pernambuco é dividido em 16 regiões de desenvolvimento. Então, as 16 regiões de desenvolvimento eram monitoradas e eram identificados os principais focos de violência. Para vocês terem uma ideia, o principal eixo de articulação durante o Pacto pela Vida foi o eixo de repressão qualificada e prevenção social.
repressão qualificada ao crime e prevenção social. E o principal objetivo do pacto, no seu início, foi exatamente a redução do homicídio. A redução do homicídio, numa perspectiva de reduzir 12% nas taxas de homicídio por mês. Então, um objetivo foi um objetivo extremamente ousado, e para vocês terem uma ideia, entre 2008 e 2013 houve êxito nesse objetivo, no que diz respeito ao estado de Pernambuco. E houve êxito principalmente na capital pernambucana, que é Recife, que é o que mais foi a principal vitrine dentro do estado de Pernambuco. Então, quando houve a redução dos homicídios, se começa a olhar para o Pacto pela Vida, e principalmente os setores da sociedade civil que participaram da construção do Plano Estadual de Segurança Pública legitimaram todas as ações que eram realizadas no âmbito do Pacto pela Vida. Vou falar um pouquinho para vocês como é que eram as reuniões do Comitê Gestor. As reuniões do Comitê Gestor, algo como um espaço, como uma tela, era projetado um quadro com todas as regiões de desenvolvimento, onde todos esses gestores, seja do ponto de vista do executivo, seja das polícias militares, civil e também da Secretaria de Ressocialização, que é responsável pelo sistema prisional, todos eles estavam presentes junto com lideranças de organizações da sociedade civil. E era colocado na parede, era colocado ali no quadro todas as metas e se tinham sido cumpridas em cada uma das regiões de desenvolvimento, com a presença do governador do estado. Então a presença do governador do estado era muito importante, porque dava um grau de confiabilidade e principalmente de segurança para que esses gestores pudessem continuar o seu trabalho, e quando eles não tivessem êxito no seu trabalho, eles estavam sendo monitorados não só pelo governador, mas pelos outros gestores também, principalmente o gestor responsável pela Secretaria de Planejamento. Como todos sabem aqui, a Secretaria de Planejamento é a principal responsável pela distribuição de recursos financeiros. Então, o que acontecia? Quando uma região de desenvolvimento conseguia cumprir a meta proposta a ela, ela conseguia mais recursos financeiros para continuar mantendo a sua região de desenvolvimento, continuar reduzindo essa taxa de homicídio. Então, para vocês terem uma ideia a respeito disso, houve a redução dos homicídios entre 2008 e 2013. Um outro ponto importante no que diz respeito ao pacto também é que ele teve uma atenção muito especial no que diz respeito à repressão qualificada ao crime. Então, diversas ações eram realizadas, colocando em conjunto polícias militar, civil e polícia federal, e ações que possibilitavam, inclusive, o desbaratamento do tráfico de drogas, que é chamado no âmbito policial do tráfico de drogas no atacado, que é exatamente aquele tráfico de drogas que apreende mais de 500 quilos, 1 tonelada, uma grande quantidade de drogas. Então, essa repressão qualificada ao crime, no que diz respeito ao tráfico de drogas, conseguia atingir aquele traficante do atacado. Isso tinha uma repercussão muito positiva na mídia. E essa repercussão positiva na mídia dava um grau de credibilidade também ao Pacto pela Vida junto à sociedade civil. O que acontece? A figura do governador do estado era fundamental, a presença dele junto a esse comitê gestor era fundamental para a manutenção e o êxito do programa. Também, por quê? Porque como as taxas elas acabaram reduzindo, as taxas de homicídio, a taxa de homicídio acabou reduzindo, melhor falando, tanto em Recife, que é a região metropolitana, faz parte da região metropolitana, quanto as outras regiões de desenvolvimento que tiveram êxito na redução, acabavam recebendo investimentos não só do ponto de vista de infraestrutura, mas investimentos do ponto de vista de qualificação pessoal. Então, eram promovidos diversos cursos, em
parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, diversos cursos para treinamento dos policiais, sejam policiais militares, sejam policiais civis e até para agentes penitenciários também. Ou seja, havia uma qualificação no trabalho dos policiais e havia também uma incorporação do ponto de vista financeiro para os policiais que atuavam junto principalmente ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que era o departamento, e é ainda, na verdade, o departamento responsável pela redução e investigação dos homicídios. No entanto, eu vou dar um salto. Em 2014, o que acontece? Em 2014, morre o governador Eduardo Campos com aquele acidente, no acidente aéreo aqui em São Paulo. Então, o que acontece? A figura do governador era muito importante, a presença dele nesse comitê gestor. Quando a figura dele, que concentrava muito poder, deixa de existir, diversas lideranças e principalmente diversos gestores ligados à Polícia Militar e à Polícia Civil não tem mais toda aquela dedicação no que diz respeito ao seu comprometimento ao Plano Estadual de Segurança Pública. E isso passa também para os outros servidores de segurança pública e todo aquele esforço no sentido do seu trabalho, no que diz respeito à tentativa de redução das taxas de violência e principalmente a taxa de homicídio, elas deixam de existir. E o apoio também, muito importante, da sociedade civil, ele não é mais considerado da mesma maneira como era considerado anteriormente. Ele, na verdade, ele passa a ser desconsiderado. As lideranças da sociedade civil, que antes eram chamadas para participar do comitê gestor de segurança pública, passam a não ser mais convidadas a participar. Ou seja, o comitê gestor vira uma reunião especificamente para técnicos e gestores ligados ao próprio governo. A sociedade civil é retirada do comitê gestor a partir de 2014 e, para vocês terem uma ideia, em 2013 a gente tem uma taxa de homicídios de 33 pessoas, arredondando 34 pessoas vítimas de homicídio para cada 100 mil habitantes. Não sei se vocês lembram, no início da minha apresentação aqui, a gente tinha uma taxa de 53 pessoas vítimas de homicídio para cada 100 mil habitantes no ano de 2007. No ano de 2013, nós temos 34, ou seja, houve uma redução percentual, inclusive, nessa taxa de homicídio. A partir de 2014, essa taxa volta a subir. O que acontece? No que diz respeito aos primeiros efeitos, vamos dizer assim, negativos do Pacto pela Vida. Começa a se identificar que a não presença, a falta, na verdade, a ausência de setores da sociedade civil começam a fazer com que o pacto perca legitimidade e credibilidade perante a população, a sociedade pernambucana. Num segundo momento também, se começa a perceber que toda aquela atenção e investimento que foi dado durante o período do Pacto pela Vida para a repressão qualificada ao crime e um pouco investimento, quase nada de investimento, no que diz respeito a medidas preventivas ao crime, acaba acarretando ao afastamento de lideranças da sociedade civil e, principalmente, no que diz respeito a assuntos prisionais, no distanciamento de organizações não governamentais ligadas a presos e ligadas principalmente a pessoas que estão dentro do sistema penitenciário. Essas organizações elas não conseguem mais dialogar com o governo do Estado, não conseguem mais dialogar com o Executivo e nem com os gestores responsáveis pela segurança pública do governo de Pernambuco. Então, o que acontece? Há a completa dissociação entre o governo do Estado de Pernambuco, no que diz respeito à segurança pública, e as questões que envolvem o sistema penitenciário. Nessa mesma evolução, vamos dizer assim, temporal, a gente tem entre os anos de 2007
até o ano de 2013, a evolução da taxa de encarceramento de pessoas presas no sistema penitenciário pernambucano, que no ano de 2007 era de 357 pessoas presas para cada 100 mil habitantes, a gente tem 489 presos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a gente tem um crescimento muito expressivo junto com essa redução da criminalidade. No entanto, o que se vê também, no que diz respeito ao Pacto pela Vida, é que os investimentos que deveriam ser realizados no momento de êxito dessa política de segurança pública, junto ao sistema prisional, eles não foram realizados. Não foram realizados investimentos junto ao sistema prisional. Então, Pernambuco, desde 2007, melhor dizendo, até 2013, 2014, nós estamos agora em 2016, não há investimento na área principalmente na área relacionada ao sistema prisional e à área de ressocialização. A Secretaria de Ressocialização trabalha principalmente com investimentos no que diz respeito ao pagamento de pessoal e não a uma lógica não só de infraestrutura, mas de qualificação também dos seus servidores, qualificação dos agentes penitenciários. Então a gente tem um déficit na qualificação dos agentes penitenciários e a gente também tem uma péssima infraestrutura e o aumento e a evidência da superlotação do sistema carcerário lá no estado. Então, esses fatos foram extremamente negativos e também, se a gente for analisar em conjunto com a ausência das organizações da sociedade civil junto ao programa, ou melhor dizendo, junto à política estadual de segurança pública, a gente tem um quadro muito preocupante atualmente no estado. Por quê? Porque o que se percebe hoje, em 2016, a partir do estudo que nós temos realizado, eu, Camila e mais outros integrantes do NEPS, junto a gestores do sistema prisional e a gestores também das polícias militar, civil e a pessoas de lideranças de organizações da sociedade civil, é que a gente tem percebido que, principalmente em relação ao perfil dos presos, houve uma mudança muito clara, que é a mudança do tipo de crime cometido, qual é o perfil do preso, da pessoa que está presa. Então, a gente tinha lá em 2007 um perfil de presos muito por roubos, furtos, tráfico, e o homicídio estava mais atrás. Hoje em dia, nós temos isso a partir de informações do próprio secretário de Ressocialização do Estado de Pernambuco. Hoje a gente tem um perfil de presos em Pernambuco que são presos que praticamente 40% a 50% deles são do tráfico de drogas, e os outros percentuais estão distribuídos em roubo, furtos e homicídios também. Ou seja, houve uma mudança desse perfil dos presos. Isso é muito importante. Por quê? Porque aquela ideia do Pacto pela Vida de uma repressão qualificada, que no primeiro momento era uma repressão qualificada ao crime de homicídio, passa com o tempo a ser uma repressão qualificada ao crime de tráfico de drogas e uma busca incessante por apreensão o tempo inteiro. E essa apreensão constante e frequente muda esse perfil da população carcerária e, inclusive, incrementa também o inchaço dos presídios. Então, a gente tem um quadro muito preocupante lá. Por quê? Porque há também outro fator negativo, que é a escassez financeira. Há um quadro muito preocupante de escassez financeira. O Estado já não consegue mais pagar sua dívida junto ao governo federal, já está há praticamente 2 meses não pagando as suas dívidas junto ao governo federal, tem parcelado o salário de diversos funcionários públicos, inclusive policiais, e os policiais têm feito ameaças constantemente durante o ano de 2015 e agora durante esse ano de 2016 de entrar em greve, tanto policiais civis quanto militares,
E o que ocorre? A gente tem um quadro que todas as ações, quando a gente pergunta para os gestores do executivo, todos eles dizem, é para 2017. Ou seja, não se tem nenhuma perspectiva de ação do governo do estado para o ano de 2016, a gente já recém está em junho. Então o quadro é extremamente grave e aquela política estadual de segurança pública, que se tornou uma política de segurança pública extremamente reconhecida nacionalmente e internacionalmente também, ganhando alguns prêmios. Hoje em dia, a palavra que mais se fala quando se fala em pacto pela vida é: queremos o resgate do pacto pela vida. Ou seja, a sociedade civil que foi abandonada durante o tempo, nesses últimos, de 2009, vamos dizer assim, até 2016, que foi abandonada nesses últimos anos, ela é exatamente que quer o resgate ainda de uma política de segurança pública, porque os gestores não discutem mais esse assunto no que diz respeito ao pacto pela vida, e eles simplesmente parecem que estão observando o que vai acontecer com essa política de segurança pública. Eu acho que é isso. Obrigado. Então, acho que sobrou um tempinho extra aí, a gente poderia abrir o debate, né? Abrir o debate. Inscritos? Quem gostaria de fazer alguma questão? Os palestrantes? Bom, eu posso começar. Vocês estão pensando aí. Tanto em relação a Pernambuco quanto a Minas, né, a gente percebeu que existia um momento em que se deixou a polícia trabalhar, aquela história, né? Deixa a polícia trabalhar. Deixa a polícia trabalhar, quem sabe o que faz. E daí isso gerou consequências e tal, e daí em um determinado momento alguém foi lá, colocou a mão e falou: não, a gente precisa resolver isso, precisa mudar isso de alguma forma. Daí os dois estados, né, vocês pontuaram bem os programas e as técnicas que foram usadas para tanto gerir a PM como para gerir o sistema prisional no todo. A minha questão é, em Pernambuco, o Du falou que, o Eduardo falou que existiu uma profissionalização, isso, Minas, o Eduardo falou que existiu uma profissionalização, e das pessoas, né, profissionalizar os gestores. E isso no nível macro e no nível micro, os pobres, como forma de fazer um casamento entre aquilo que acontece na prática e aquilo que pensa a política. Em relação a Pernambuco, você falou tanto da subordinação das polícias ao comitê, né, que as polícias estavam bem subordinadas ao comitê, e paralelamente a isso houve uma qualificação e um sentido financeiro, né? Mas assim, no nível micro mesmo, como que a gente está pensando as polícias? A gente tem aquela coisa que chama da cultura policial, né? O policial, ele acha que ele sabe o que ele faz e que tudo que está acima dele ninguém sabe, né? Isso é coisa de político, isso é coisa de gestor, aqui quem manda sou eu, quem sabe resolver sou eu, né? Então eu gostaria que vocês pontuassem um pouco isso, se isso realmente foi uma dificuldade nos estados, e quais foram os instrumentos, né? Quais foram as técnicas utilizadas para fazer frente a essa cultura policial do eu sei o que eu faço, né? Eu sei o que eu faço, aqui não é assim, né? Aqui quem conhece a área sou eu, quem conhece o vagabundo sou eu, e eu que sei o que faço aqui. Então eu gostaria que vocês pontuassem um pouco isso, se for possível. E a outra questão que eu tenho é em relação à letalidade policial, né? A gente falou um pouco de taxa de encarceramento, de redução de crimes, mas como que isso se manifestou em relação à letalidade policial, né? Aqui em São Paulo, eu estou pensando bastante nesse sentido de que existe uma relação entre roubo e letalidade, né? Quando a gente vê que quando os dados de roubo estão subindo, a ideia é, a letalidade ela funciona. O que a polícia pensa, né? Como barra o ladrão, como barra, né, aqueles que eles chamam dos bandidos. Aí bandidos é crimes patrimoniais. Tem que aumentar a letalidade, né? Os policiais saem na rua e acho que em São Paulo eu penso que corre muito paralelamente essas duas coisas, né? Aumentou o número de crimes patrimoniais, a letalidade sobe também, né? E essas políticas não meio junto. Eu gostaria de saber um pouquinho dos dois estados, se isso manifesta. Então, acho que se alguém tiver mais perguntas, a gente pode fazer um bloco.
bom? André, você quer começar? Ah, tá. Achei que você ia fazer uma pergunta, André. Boa tarde. Há algum tempo atrás, acho que há um ano e meio atrás, eu li umas notícias de que Minas estava instalando os primeiros presídios privados no Brasil. E aí eu queria saber o que vocês acham, como que isso influencia nesse quadro todo, como isso... Mais alguma questão? Vamos responder essas enquanto o pessoal pensa? Você começa, João? Bom, no que diz respeito a essa discussão sobre sobre a atividade policial mesmo, vamos deixar esse momento e a própria importância do comitê gestor em dar não só tranquilidade, mas de dar total credibilidade para as ações que eram realizadas, seja pela Polícia Civil, seja pela Polícia Militar. Uma estratégia muito interessante que foi utilizada lá em Pernambuco e que eu acompanhei, inclusive, através de pesquisa de campo, foi realizada a partir do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na verdade, não só foi, mas é realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Então, foi a montagem de uma força-tarefa composta por policiais civis, o delegado comandando a força-tarefa. A gente tem agentes também, papiloscopista, tem também o IML trabalhando em conjunto também, e principalmente também a PM. Então, no primeiro momento, quem atendia a ocorrência, por exemplo, de um homicídio, é a PM, que é o local do crime. Fazia uma ligação para o CIODES, que era o Centro Integrado de Operações de Defesa Social. O CIODES atendia a ligação e repassava essa chamada, essa ligação, que conferia que era um homicídio, passava essa chamada para o DHPP. A força-tarefa do DHPP ia até o local do crime e ali já começavam as primeiras diligências, já começava, inclusive, um procedimento de investigação também, porque junto ao DHPP existia uma equipe que o pessoal dizia que eles não estavam fardados, que eles estavam à paisana, que é a equipe do DEA, que eram policiais que iam com roupa, não iam fardados, iam com roupa civil, iam até lá exatamente para ver o que se ouviu falar na comunidade a respeito daquele crime. Então, muitas vezes, o que se ouve no que diz respeito ao homicídio, nas outras fases, pós-policial, no Ministério Público, no Judiciário, é o ouvir falar que o sujeito cometeu determinado crime. Então, esses policiais do DEA estavam lá exatamente para escutar o tal do ouvir falar. Então, eles ficavam por lá, ficavam um tempo, tentavam conversar com algumas pessoas, porque em muitos casos, o próprio agressor, o próprio cometedor do crime, estava lá presenciando para ver o que ia acontecer, porque existe um reconhecimento também da comunidade daquele sujeito que cometeu o assassinato, ele ser visto pelas outras pessoas da comunidade, para que eles vejam, olha o que eu pude fazer aí com esse plano de tal contra a vítima. Então, para as outras pessoas da comunidade conseguirem enxergar isso. E o trabalho, voltando à tua pergunta, esse trabalho micro da polícia, feito pela força-tarefa, era extremamente importante, porque todo mundo aqui sabe que o homicídio ocorre quase que sempre entre o período ali das 7 da noite até as 2 horas da manhã. Então, 2, 3 horas da manhã. Esse é o período de pico dos homicídios. Quase 90% dos homicídios ocorrem nessa faixa de horário. Nessa faixa de horário, a força-tarefa trabalhava numa jornada extra. Para realizar a jornada extra, tu tem que receber um plus ao teu salário. E esse plus era pago pelo governo do estado. Ou seja, tu tinha uma equipe fortalecida, tu tinha um incentivo salarial e tu tinha um equipamento também para trabalhar. Então os carros eram novinhos, como eu falei para vocês, no auge do Pacto pela Vida, toda a frota foi mudada. Compraram-se viaturas novas, tudo era novo. Então os policiais estavam trabalhando, inclusive a produção
de inquéritos foi extremamente alta, que o Ministério Público, lá representado pela Central de Inquéritos, acabou se tornando um gargalo nesse fluxo do sistema de justiça criminal, porque não conseguia em determinado momento a dar conta da quantidade de inquéritos que eram produzidos. Então, esse trabalho da polícia foi extremamente importante durante alguns anos. O que acontece a partir de 2014? Se para de investir, exatamente. Por quê? Porque a mentalidade dos gestores foi a seguinte: se a gente conseguiu reduzir a criminalidade, por que a gente precisa ter o mesmo número de agentes e de policiais compondo a força-tarefa? Vamos reduzir. Se a gente tinha 3, agora a gente só vai ter 2. Se a gente tinha 1, quem sabe a gente não põe esse outro aqui. Quem sabe a gente não leva mais a equipe tal lá para a força-tarefa, para o local do crime. Então, você começa a pensar que com a redução do pessoal, se vai fazer uma economia também, e se vai conseguir manter essa taxa de redução de crimes. E isso se mostrou exatamente o contrário. Ou seja, essa economia foi fatal, exatamente para o próprio Pacto pela Vida. E a gente percebe isso pela falta de qualidade, hoje em dia, dos inquéritos policiais que são produzidos. Porque a gente teve o aumento, inclusive, das chamadas novas diligências, que é quando o Ministério Público recebe inquérito e devolve o inquérito para a polícia, porque muitas vezes faltam provas, muitas vezes não foram, como se fala, não foram interrogadas as pessoas fundamentais que deveriam ser interrogadas dentro da delegacia de polícia. Então, eu acho que esse é um fator fundamental também que a gente fale, é que se começa de dentro dos próprios gestores, se começa a, de certa maneira, economizar exatamente no tipo de trabalho que estava sendo feito e na equipe que estava trabalhando para produzir aquele trabalho que tinha sido até então muito eficaz. Na outra parte da tua pergunta, no que diz respeito à letalidade, essa é uma questão muito interessante, porque a gente não tem muitos dados assim, sobre a letalidade policial lá em Pernambuco, não. A gente tem os dados que chegam para a gente, principalmente chegam a partir do judiciário, de processos que, na verdade, quando eles chegam até a nossa informação, quando a gente tem informação deles, em verdade eles já ocorreram há 4, 5 anos atrás. Então já não é mais a discussão do momento. Então ninguém mais está falando sobre isso. Mas a qualidade é muito ruim desses dados sobre letalidade policial. No entanto, durante o Pacto pela Vida, durante o período de maior êxito do Pacto pela Vida, que foi uma coisa que eu esqueci de falar durante a minha apresentação, um fator positivo dessa política de segurança pública foi exatamente o incremento dessas agências de produção de informação, da criação de uma gerência de análise criminal e estatística, produzido um dado muito importante e um dado extremamente fidedigno no que diz respeito aos homicídios. Então, a gente conseguiu, em Pernambuco, com a gerência de análise criminal e estatística, chamada GAS, produzir dados mais confiáveis a partir da polícia do que os dados que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde através do DataSource. Ou seja, a gente conseguiu criar um dado mais confiável para nós, que somos pesquisadores, do que o próprio dado do DataSource. Então, eu acho que é isso. Sobre letalidade, a gente tem pouca informação. Você não tem uma contagem? Não tem informação. Não tem informação. É surpreendente, né? Não tem dado de letalidade. Bom, eu vou tentar responder de outro jeito. Eu acho que a gente pode pensar uma série de técnicas e percursos institucionais que, como o Justo colocou, potencializam a efetividade do ciclo policial, né? Seja do princípio, seja do princípio militar, na medida em que eu passo a pensar o que esse ciclo pode significar do ponto de vista de política pública. Mas eu acho que a questão da cultura policial que a Carol colocou, ela remete a um outro conjunto de questões, na minha visão, que, para mim, subsistem como um dos principais problemas que nós brasileiros enfrentamos quando a gente pensa a questão da segurança pública, especialmente no que se refere a isso. A gente não tem, culturalmente, nós brasileiros, né, para a gente é muito difícil entender
entender e pensar qual deve ser o lugar da polícia, né, na nossa sociedade. Outras sociedades, por exemplo, pensam a polícia como uma instituição que se dedica à mediação de conflitos. Né? Tem sociedades que vão pensar a polícia como uma instituição que de alguma forma está ali para proteger as pessoas mais vulneráveis. Né? A gente pensa a polícia a partir da chave cultural do crime. Né? Quer dizer, polícia tem a ver com crime. Não deveria ser assim. Né? Quando a gente associa a polícia à ideia do crime, a gente diminui, a gente fecha, a gente torna menor, né, a chave interpretativa através da qual a gente pode pensar a complexidade que está associada à atividade policial. Né? Pensar a atividade policial através do crime significa localizar a polícia como uma instituição que está e se define por oposição ao cidadão. Né? Isso é uma bobagem. Né? É uma simplificação positivista e que oferece pouca contribuição civilizatória, vamos dizer assim, para aquilo que polícia poderia significar e fazer e contribuir, né, na ordem da sociabilidade num país tão complexo como o nosso. E nesse sentido, então, a gente sempre olha para a polícia com um olhar negativo. Né? A gente olha para a polícia como aquela instituição que está nos vigiando, que está nos monitorando e que, obviamente, está aqui para se opor à nossa liberdade, ou à nossa modo de viver, ou à forma como a gente pensa que a gente deve viver a vida, etc, etc. Obviamente que a polícia, primeiro, não funciona sozinha, ela está dentro do sistema, né, do qual fazem parte instituições muito mais conservadoras do que a própria polícia, né, Ministério Público e Judiciário, e não dá para pensar uma coisa sem a outra. E também não dá para pensar a polícia sem uma parte do papel que a define, que é o mandato. Né? Qual é o mandato que a gente oferece e que a gente entrega para a polícia no Brasil? Nós não sabemos, já não discute isso de forma sistemática na sociedade brasileira, e a cidadania brasileira tem pouca informação e pouca capacidade cognitiva de se debruçar sobre essa questão. Então, para a gente é difícil pensar a cultura policial, porque como a polícia está muito distante do nosso padrão de sociabilidade, a polícia é como se fosse um véu que a gente coloca no mundo, onde a gente não é capaz, por exemplo, de discutir qual é o conjunto de valores que o policial deve ter para poder, qual o conjunto de valores que ele deve professar para poder desempenhar a tarefa dele. Até porque a gente não consegue discutir de forma competente qual é a tarefa que o policial deve ter. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão que a sociedade brasileira precisa fazer, e quanto mais tempo a gente demora para fazer essa discussão, mais outras pessoas fazem por nós, né? Especialmente os polícias. Porque, afinal de contas, elas são instituições organizadas, né? Preparadas, institucionalizadas e detêm poder e interesses e têm todo o direito de fazer essa discussão, né? Na omissão, né, dos outros setores da sociedade. Então, acho que aí tem um problema, quer dizer, essa é uma dimensão crítica para a gente entender a questão da segurança pública, e é uma dimensão que, infelizmente, a gente não tem se dedicado a ela. E exemplo disso é isso que o Gilson acabou de dizer. Né? Um Estado do tamanho e da importância do Estado de Pernambuco não tem dados sobre a letalidade policial. Né? E a gente tem pouca informação mesmo para entender a natureza da letalidade policial e o desenho que está associado a ela. Né? Minas Gerais não publica de forma regular dados sobre letalidade policial. Né? Se você for na página de estatísticas do Estado, você não vai encontrar essa informação, né? Mas o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública oferece essa informação, e lá em Minas, por enquanto, a letalidade tem sido baixa. Né? Se não me engano, em 2015, alguma coisa como 40 pessoas foram vitimadas em confronto com a polícia. É uma ordem de grandeza abaixo do que vem acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então, ainda é uma letalidade relativamente baixa, mas a gente precisa, obviamente, colocar isso dentro do contexto do que acontece da cultura, né, de Minas Gerais. A questão da parceria público-privada prisional, que é a iniciativa que o projeto anterior de governança em Minas Gerais institucionalizou, né? A PPP prisional ela ficou pronta, se não estiver equivocado, aqui em 2014. Ela é um complexo prisional que, quando estiver totalmente pronto, vai abrigar em torno de 3.000 e poucas pessoas, então são 6 unidades, é um complexo grande, né?
E ela se estrutura através da seguinte ideia: um parceiro privado, que é uma empresa, né, chamada GPA, Gestores Prisionais Associados, então uma empresa que visa lucro, né, obviamente, como toda empresa, ela constrói a unidade prisional e gerencia internamente as atividades que estão relativas ao funcionamento rotineiro e cotidiano de uma unidade prisional. O Estado supervisiona esse funcionamento através de gestores responsáveis, tanto do ponto de vista genérico pela unidade. Então, você tem um gestor prisional, um gestor da GPA, que é pareado com um gestor do Estado. Então, você tem um gestor que é o diretor da unidade, você tem um gestor que é o diretor de segurança, tem um gestor que é o diretor da assistência ao preso, de ressocialização, como se quiser chamar. E a segurança externa é por parte do Estado, né? A segurança que não é reconhecida por este nome. Os monitores, aqueles que lidam com o preso no cotidiano, são empregados da GPA. Obviamente, no sistema, eles ganham muito menos do que o agente prisional público, eles vivem numa situação de emprego precário, etc, etc. O desenho da unidade é um desenho muito interessante do ponto de vista da distribuição do espaço, né? Da infraestrutura. Ela é uma unidade que, pela definição do marco regulatório, não pode ter superlotação, né? Então, o marco regulatório, na verdade, é que é a parte importante, porque se o governo for capaz, infelizmente, há questões a esse respeito, mas se o governo for capaz de sustentar o marco regulatório tal como ele foi construído, né, a unidade apresentará um padrão de habitabilidade muito melhor, infelizmente, do que o padrão de habitabilidade das unidades tradicionais do sistema, né? Então, a unidade não pode ter superlotação, cada cela é para 4 indivíduos e não pode ter 5 nem 3, tem que ter 4. Né? E eu só abro uma cela quando eu tiver os 4 indivíduos para poder colocar lá dentro. Há uma série de padrões que definem a condição de habitabilidade, que definem o acesso à formação profissional, que definem o acesso à escola, que definem uma série de condições que são típicas do cotidiano da atividade prisional, que estão reguladas ou deveriam estar reguladas no marco regulatório. O problema é o Estado ser capaz de dar conta de fiscalizar o marco regulatório. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema são as relações espúrias, obviamente, né, que nós, como sociedade, temos muito pouca capacidade de controlar, né, relações espúrias entre a empresa e o Estado, ou o governo, melhor dizendo, entre a empresa e outras empresas com as quais ela associa, porque a empresa, por exemplo, explora, né, o trabalho do preso. Né? A unidade PPP tem oficinas de trabalho absolutamente industriais. Então, você tem ali, por exemplo, produtos de alto valor agregado que são produzidos pelo preso. Né? O preso recebe dentro da lei para fazer isso, o trabalho, tem horário de trabalho, tudo certinho, pelo menos do ponto de vista da aparência. Né? Mas a gente não tem muito como ter a contabilidade, ter supervisão, vigilância, conhecimento, informação sobre a natureza das relações, por exemplo, que a empresa GPA produz com os parceiros que vão instalar suas máquinas e produzir os seus produtos dentro da unidade prisional. Então, é uma coisa muito complexa, muito nova, né? Nós já fizemos uma pesquisa sobre ela, mas não é possível ainda ter uma visão substantiva sobre as características do funcionamento dessa experiência, né? Uma experiência que então está em andamento, é muito nova, mas que pela sua natureza é muito complexa e tem uma série de questões que a gente precisa se perguntar a respeito. Mais alguma questão? Então a gente pode encerrar, né? Encerrar essa mesa. Mais uma questão, vamos encerrar. Eu estou vendo a carinha de todo mundo aqui, tendo um cafezinho, né? Bom, a gente pode encerrar essa mesa então. A gente vai servir um cofre para vocês e no aguardo da próxima mesa. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer a todas as pesquisadoras e pesquisadores. Gostaria de agradecer o público também, né, o pessoal que veio aqui prestigiar a gente. E gostaria de agradecer ao pessoal do GEVAC, que nos ajudou na organização do evento, né, com todas as questões aí. E principalmente ao André, que deu maior dúvida desde ontem